Graças e paz, amados. Amém. Irmãos, convido os amados a abrirem as Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 8. Amém? Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, Deus de graça e amor, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, que venha revelar o Teu Filho a cada um de nós, pela Tua verdade, pela Tua palavra, que é Espírito e vida, Senhor. Pai, que não nos contenhamos apenas no Logos, Senhor, mas no Rema maravilhoso. Que o Senhor venha pelo Teu Espírito que sonda as profundezas, Pai, e revele ao nosso coração a Tua verdade. Senhor, nós Te bendizemos e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos partilhando a Tua verdade. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Amados, hoje eu gostaria de repartir inicialmente com os irmãos, nós vamos ler um pouquinho, tá? A Bíblia. Duas situações. Uma no Antigo Testamento, que é essa, de 2 Reis capítulo 4, e uma no Novo Testamento. São dois episódios, na verdade, da palavra, em que nós vemos uma realidade muito profunda. Eu gostaria de começar a leitura com os irmãos, de forma bem calma, bem tranquila, para que juntos possamos avançar. Amém? Todos abriram em 2 Reis 4? A partir do versículo 8 diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a a ele, ela se pôs diante dele, de Eliseu. Porque ele dissera: Diz-lhe, eis que tu nos tem tratado como todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer então por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a aqui. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, quer dizer, daqui a um ano, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: Leva o menino até a mãe dele. E ele tomou e o levou à mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Chamou a seu filho e disse:
manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus, a Eliseu, ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi a meu Senhor um filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai, se encontrares alguém, não saúdes, se alguém te saudar, não lhe respondas, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão no rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com o homem de Deus e lhe trouxe o aviso, dizendo: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino já estava morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Chamou-a e veio a ele. E ele disse: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos teus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amados, aqui nós vemos o nosso amado Eliseu, que foi um profeta de Deus, sucessor de Elias. Os amados sabem a passagem bíblica. Elias é trasladado aos céus naquela carruagem de fogo, deixa a capa com Eliseu e Eliseu continua o ministério. Eliseu tinha esse servo, esse adjutor, esse irmão chamado Geazi, que o auxiliava, e aqui nós vemos uma passagem muito preciosa do Antigo Testamento. Agora eu convido os irmãos a abrirem em Marcos 5, nós veremos outra. Marcos capítulo 5. A partir do versículo 21, nós vamos ler uma outra passagem. Marcos 5, a partir do 21. Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo Jairo Jesus, Jairo se prostrou aos pés de Jesus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, doente. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. Seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso,
antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia consigo: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder e virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amados, finalmente nós lemos as duas passagens. Nós vemos duas passagens, uma no Antigo Testamento, de Eliseu, e uma no Novo Testamento. O que há, irmãos, de comum nas duas passagens? Eu gostaria de avançar com os irmãos aqui e falar sobre dois pontos que nós vemos nas duas passagens e que nós podemos aprender e que o Senhor quer nos ensinar. São dois pontos muito simples, mas necessários para a nossa caminhada cristã. Nós vemos, irmãos, lá em 2 Reis, capítulo 4, aquele homem de Deus, Eliseu. Nós vemos também aquela mulher rica que tinha um esposo. Nós vemos também que aquele casal fez um favor construindo aquele quarto à beira do muro para aquele homem de Deus, que de tempo em tempo passava por ali. Nós vemos também aquela profecia, aquilo que o homem de Deus, ordenado por Deus, pelo próprio Deus, disse àquela mulher, e dizendo: olha, de um tempo da vida, você abraçará um filho, você terá um filho nos braços. E temos também aquele menino que, já crescido, está no campo com o pai, de repente tem uma dor de cabeça, e ele grita de dor. O pai manda esse menino para a mãe, e o menino morre nos braços da mãe. Amados, quando nós nos deparamos com essas histórias, com essas verdades da vida, me vem aquela passagem de João 9, onde os discípulos olham e vem uma pessoa com deficiência e perguntam para Jesus: quem que pecou? Ele ou seus pais? Por certo, rememorando aquela palavra dos antigos que falam: o meu pai comeu uvas verdes e a boca dos filhos ficaram seca. Ou seja, o que os pais fizeram, na verdade, refletiu nos filhos. E ele fala: não, ele nasceu assim para que nele se cumprisse a vontade de Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada. E nós vemos tantos problemas, né, irmãos?
Nós vemos uma mãe amargurada, que mesmo perguntada se o filho ia bem, se o marido ia bem, se a família ia bem, ela disse, vai bem. Muitas vezes nós lemos, o filho dela tinha acabado de morrer, ela responde, vai bem. Por quê? Irmãos, de outra sorte nós vemos também em Marcos, aquele homem, um dos principais, irmãos, um dos principais do povo, Jairo, a filha estava doente, enferma, moribunda, ele chega para Jesus como o último recurso. E fala, a minha filha está assim, por favor. Jesus o segue. Amados, nós vemos duas situações em que nós aprendemos muito. A primeira questão que eu queria conversar com os irmãos. O Senhor não nos quer meninos. O Senhor não nos quer bebês. Nós tínhamos um amado irmão que, assim que eu comecei a congregar e a ouvir a palavra, ele dizia assim, a vida cristã começa num assentar. Num assentar. Mas ela não é um assentar eterno. Ela tem um caminhar. Um caminhar que o nosso amado irmão Paulo disse, continuemos, prossigamos. Vamos juntos. Tendo como Cristo, nosso Senhor, a mira, o alvo, o fito, o objetivo. Mas há esse caminhar. Nós vemos o Senhor, Ele tratando de diversas maneiras, de variadas formas, com os irmãos do passado. Na plenitude dos tempos, o nosso Senhor veio e Ele continuou tratando. Continuou tratando. E veio mais, demonstrando todo o amor e toda a graça de Deus. Quando, muitas vezes, irmãos, eu olho para Jairo, muitas vezes eu me questionei e falei, nossa, esse homem devia estar fazendo escândalo naquela hora. A dor, de certo, foi tremenda. E olho para aquela mulher rica, quando ela se encontra com um homem de Deus, eu fico pensando, ela devia ter feito um escândalo naquela hora. São pontos que se ligam, mas o ensinamento é o mesmo. Irmãos, Deus é um Deus de vivos. Onde Deus está a vida. O primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos é que tudo passa. E é muito bom nós refletirmos sobre isso. Porque eu vejo por mim, muitas vezes nós somos seduzidos pelas coisas que vemos, né? Muitas vezes nós ficamos encantados por aquilo que é passageiro. Aí nós vemos Marcos, lá no livro de Marcos, naquela passagem, quando Jesus entra na casa de Jairo e ele fala para aquelas pessoas o quê? Por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? Eles estavam passando dor naquele momento. Tudo passa. Irmãos, tudo passa. O primeiro ponto é esse que eu queria meditar com os irmãos. Tudo passa. Seja momentos de grande tristeza, seja momentos de grande alegria, tudo passa. Nós vemos também, irmãos, lá no caso de Eliseu. Eliseu passou. Aquela mulher rica passou. Aquele esposo passou. Tudo passou. O que ficou? Ficou o quanto de tesouro eles amontoaram nos céus. Da mesma forma, essa mulher que tinha o fluxo de sangue passou. Da mesma forma que Jairo passou, ainda que
a filha de Jairo tenha sido ressuscitada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela também passou. São irmãos que estão dormindo, são irmãos que estão no aguardo. Mas o nosso Deus nunca passará, porque Ele é eterno. Amados, o Senhor, Ele quer nos ensinar nesse tempo presente, que coisas em que nós, muitas vezes, derramamos a nossa atenção, derramamos o nosso esforço, debruçamos a nossa saúde, derramamos ali a nossa atenção e o nosso desejo, essas coisas vão passar. Os amados sabem quem viu isso? Salomão. Salomão viu isso. Convido os irmãos a abrirem em Eclesiastes. Vamos ver certinho isso. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, irmãos. 2 versículos apenas. O 7 e o 8. Amém? Diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O pó volte à terra como era, o espírito retorne a Deus, porque veio dele. E ele conclui de maneira inquestionável, irmãos, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aqui nós podemos ver outras falas do salmista. Ele fala o seguinte, nesse livro: nada do que há diante dos nossos olhos, nada do que há debaixo do sol, eu deixei de experimentar, digamos assim, numa imagem. E viu que tudo é vaidade. Amados, eu acho que o maior conceito de idolatria é nós tirarmos os olhos do que é eterno e voltarmos para aquilo que é passageiro. Quando Jesus dá aquele ensinamento sobre o dinheiro, irmãos, que é uma coisa tão importante, ele diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque o dinheiro é algo que passa. E a idolatria consiste nisso. O dinheiro nunca será seu. O dinheiro sempre passará por você. E a idolatria consiste nisso, em você tomar algo que passa por você e aplicá-lo, e depositá-lo como se fosse essencial e necessário para a vida. Eu não estou falando que é ruim ter dinheiro. Não estou falando que é ruim ter dinheiro. Mas quando nós tomamos algo que é passageiro, que é raso, e nós depositamos como se fosse algo essencial e sublime, eis a idolatria. Quando nós vemos os irmãos falando, avareza é a idolatria. São coisas que o Senhor precisa tratar conosco. E tudo passa. Tudo volta. Por que eu digo isso? E aqui, irmãos, eu já digo algo. Em meio a tantos escândalos, eu não sei se os irmãos acompanham a mídia, escândalos nessa semana de comunidades que pregam o aqui e o agora, que pregam o ter, o possuir, o ser, como aqui e agora. Nós, irmãos, temos que nos voltar às Escrituras, e eu me incluo nisso. Temos que nos debruçar aquilo que o Senhor nos deu. Temos que tomar, amados, com muito ardor, aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas a partir disso. Nós não podemos inverter esta ordem e buscá-lo. E nós não podemos, irmãos, nos contentar em teorias, porque a vida cristã não é teoria. A vida cristã é vida. Sabe, amados?
É muito bonito nós estarmos aqui reunidos. Aqui você não vê os problemas de ninguém, aqui todo mundo sorri, enquanto nós estamos reunidos aqui. Aqui é tudo uma maravilha quando nós estamos nessas 2 horas. É maravilhoso. Mas na verdade, o que é para sermos, e o que nós devemos ser é lá fora. Quando nós estamos na fila do banco, quando estamos dentro de casa, sabe, quando estamos com as pessoas com quem temos a maior parte da convivência, é lá. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. O segundo ponto é essencial, por isso que eu deixei por último, é que Deus é vida. Aquela palavra que eu citei, de que Deus é Deus de vivos, está em Marcos capítulo 12, versículo 27, os irmãos quiserem anotar. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Onde Deus está a vida. Eliseu, aquele homem usado por Deus, Deus deu vida àquele garoto que havia morrido prematuramente aos nossos olhos, no colo da mãe, no seio da mãe. Nós vemos o nosso Senhor, o Deus de toda a glória, visitando a casa de Jairo, sendo debochado por aquelas pessoas que estavam chorando e alvoroçadas. Irmãos, a palavra diz que elas não estavam apenas chorando, elas estavam alvoroçadas. E debocham dele. Ele fala, a menina só dorme. Irmãos, o nosso Deus é Deus de vida, não é Deus de confusão. E digo uma coisa aos irmãos. Ele fez a obra impossível, improvável aos nossos olhos, que está em Colossenses 1:3. Vamos abrir lá, só para 13. Colossenses 1, versículo 13. Amém? Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou. Eu gosto, irmãos, de uma tradução que está na Bíblia da Andressa. Colossenses 1, versículo 13. Depois os irmãos vejam. Ele nos arrancou. Aqui nós temos 2 pontos importantes. O primeiro ponto é o seguinte: nós nunca, pela nossa força, pelo nosso braço, pelo nosso tudo, pela nossa performance, nós conseguiríamos sair desse lugar onde a Bíblia chama de charco, desse lamaçal, dessa situação. Deus nos arrancou dela. Porque nós não poderíamos, o segundo ponto é mais profundo, nós não quereríamos isso. Porque quando o homem caiu, irmão, toda a vontade, toda a emoção e a mente foi inclinada para o mal. Ele nos arrancou de lá, porque não era da nossa vontade sair. Nem era da nossa capacidade também. E isso é demonstração de amor e graça e vida. Ele nos tirou da morte. Ele nos tirou desse império das trevas, desse império da morte, e nos transportou. Outras traduções diz, nos conduziu para o reino do seu Filho amado. Isso é tão grande. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão além, irmãos, da nossa capacidade cognitiva, do nosso pensamento. Deus escolheu revelar isso, irmãos, às pessoas simples. Ele escondeu essa coisa tão grandiosa dos doutores, dos mestres, dos fariseus que não entenderam nada disso e não creram em nada disso.
Mas ele revelou ao simples. Ele revelou aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Despertou no coração dela, se eu apenas tocar. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da cura, Ele pode tudo. Se eu apenas tocar, ela creu no coração. E Ele olha para ela e fala: filha, tua fé te salvou. Ele revelou como testemunho ao pai da menina, a Jairo. Ele revelou também, irmão, que Ele é a vida. Aquele casal, aquela mulher rica, lá em Eliseu. Muito antes dele vir. Ele revelou também, irmãos, aquela multidão que estava acompanhando Lázaro sair daquela cova. Ele revelou de tantas formas que Ele é a vida. Ele revelou de tantas maneiras, e a cruz foi a consumação de tudo. Que vem dEle, que tudo provém dEle. E se nós continuarmos, nós vamos ver essa grandeza. O versículo 12, no versículo 14 diz assim, de Colossenses 1: em quem temos a redenção, em quem? No reino do seu Filho. No Filho nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele que, irmãos, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele, Cristo, é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, subsistem por Ele. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. É tudo nele. Não há nada em nós, por exemplo, é muito achismo, é muito ensimesmamento acharmos: Deus se agrada de mim, porque eu fiz uma obra ali muito boa. Irmãos, todo o agrado do Pai está no seu Filho. Todo. E se Ele habita em você, não é você agindo, mas o Filho agindo. Todo o agrado de Deus está no seu Filho, que diz aqui que foi o primogênito de muitos irmãos. Ele foi o primeiro, o primogênito dos mortos. E foi por quê? Para que ele fosse o primeiro de muitos que iriam crer. Irmãos, se eu fosse dividir com os irmãos e colocar um tema nessa palavra que nós escutamos aqui, seria conhecendo a sua vontade. Que está em 1 Colossenses mesmo, aí no capítulo 9. Vamos ler rapidinho, ó. Colossenses 1:9. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, irmãos, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade dele. Infelizmente nós estamos cheios do conhecimento da nossa vontade. Eu sei muito o que eu quero, irmãos, eu sei muito isso. Eu tenho mapeado todo o meu querer. Nós temos o nosso querer mapeado. Sabemos cada pedacinho dele. Mas a oração de Paulo, aqueles irmãos, os colossenses, era a seguinte: a minha oração é para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade dele. Quando nós somos cheios do conhecimento da vontade dele, irmãos, e isso aqui é profundidade. Eu estava repartindo, eu não sei, acho que com a Andressa, essa semana, quando o Senhor me resgatou, eu comecei a ter o primeiro contato com a Bíblia. Foi uma Bíblia
que o tio Tamba e a tia Nice me deram de presente, que era do quartel, camuflada. Irmãos, eu pegava a Bíblia às 10 da noite e ia parar 3 da manhã lendo, atravessando os livros. Foi muito bom para ter conhecimento. O Senhor nos quer profundidade. Ele quer, irmãos, que nós cavemos fundo nessa rocha. Que a nossa casa seja construída nessa rocha. E assim nós o conhecemos. Conhecendo a Ele, nós teremos o conhecimento da sua vontade. Uma passagem maravilhosa que eu encerro com ela. Os irmãos lembram lá em Cantares, quando aquela sunamita, ela diz: o meu amado jaz à porta, minha mão está cheia de mirra, o amado coloca a mão na porta. Quando ela se levanta, o amado vai embora. Ela sai da casa e vai à cidade e começa a conjurar, começa a perguntar onde estaria o amado dela. Os guardas a pegam, batem nela e dizem: por que, ó mais bela das mulheres, você nos conjuras perguntando do seu amado? O que o seu amado tem que os outros não têm? E ela diz: o meu amado, ele é único em 10.000. Ele começa a descrever. Sabe quem é a sunamita, irmãos? É a igreja. Sabe quem que é o amado? É Cristo. Ela começa a descrever o amado. A cabeça é rosada. Os seus olhos são como os olhos dos pombos. É como uma mistura de leite. Os seus braços são torneados. Ela começa a demonstrar isso em sentido espiritual. É profundidade em Cristo. Irmãos, a igreja hoje conseguiria descrever o amado? Que é o teu amado mais que os outros? Nós temos tantos deleites, nós temos tantas coisas aqui. Que é o teu amado mais que tudo isso que nós vemos aqui? Mais que tudo isso que passa? Que é o teu amado para você ficar nos conjurando dessa forma? O meu amado, ele tem o melhor abraço. O meu amado, ele vem com a bandeira. Ele vem hasteando a bandeira. E aqui nós lembramos lá em Moisés, onde ele diz: a minha bandeira é o Senhor. O meu amado, eu consigo distingui-lo dentre 10.000. A sunamita, irmãos, a figura da igreja, demonstra esse conhecimento. Esse conhecimento do nosso Senhor. Isso aqui é profundidade. Isso aqui é relacionamento. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Sabe quando que nós vamos, irmãos, conseguir conhecê-lo por completo? Nunca, porque ele é eterno, ele é Deus. Você poderia nascer e começar a ler a Bíblia a partir dos 5 anos de idade e terminar com 90 anos, irmãos, ele é infinito. Nós vamos passar a eternidade toda o conhecendo. E o objetivo é esse, para que cheguemos ao pleno conhecimento dele, que é o que o nosso irmão Paulo diz. Amados, conhecendo a sua vontade, e nós possamos aprofundar nele, ler a palavra, ter comunhão uns com os outros, esquecendo, irmãos, das coisas que vão passar, não dando a importância necessária, porque realmente o que importa e o que nós vamos levar daqui, e é o que o nosso Senhor, de forma tão amorosa, nos disse, é o seguinte: olha, não busquem as coisas daqui, busquem o que é do alto. Que está em Colossenses 3, os irmãos podem ler. Tá? O versículo 1 diz assim: ó, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, só para concluir, em outubro, e aqui já é um testemunho, em outubro eu tive, em razão da alta carga de serviço, eu tive um problema no coração. Eu passei mal
muito próximo do almoço e fui ao hospital, me mandaram para emergência no hospital, fiquei sob cuidados médicos a tarde inteira, fizeram um mapeamento do meu cardio, fizeram tudo. Tá. E acho que na época eu contei para alguns irmãos isso. Sabe do que adiantou eu me inclinar e eu me dedicar àquela alta carga de trabalho, alta carga de serviço? Nada. Eu tive que parar tudo para ir para o hospital. Pela graça de Deus eu não morri ali. E venho tendo resquícios disso até hoje. Hoje eu estou passando mal. Olha só. Quando nós falamos aqui, quando o Senhor nos revela que tudo passa. A palavra, irmãos, nunca é uma metralhadora para os outros. Ela bate aqui primeiro. De forma que nós temos que nos incluir todos nisso. Tudo passa, Deus fala comigo, está falando comigo, falou comigo nesse ponto. Todos nós estamos assim. Isso serve como um puxão de orelha para Deus nos tratar. Toda a dificuldade, toda a tribulação, Deus usa para abrir os nossos olhos e ver que tudo que eu fizer aqui vai ser passageiro. Quem que é o Brian daqui a 100 anos? Eu vou estar em outro lugar. Nenhum aqui, irmãos, estará daqui 100 anos. O que nós estamos acumulando nos céus? Que essa palavra, irmãos, ela sirva para nos alertar, para nos exortar. Amém? Que o Senhor é tudo para nós, Ele é o suficiente. Essa semana eu recebi com muita tristeza, porque foi a morte de um jovem, do padre Tiago aqui, em Aquidauana, mas também com muita alegria, porque foi um homem que dedicou sua vida ali na pregação da palavra. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Quando conheci a Andressa, eu pude conhecer esse homem de Deus. E dei testemunho e dou testemunho de que é um homem de Deus, e Deus o recolheu. Cristo voltou para ele. Ele já não está mais aqui. A obra dele foi feita. Que nós, irmãos, possamos ficar alertas, como o Senhor disse, vigiai e orai. Nós não sabemos a hora de cada um, mas nós temos apenas certeza de que quando nós formos, irmãos, a morte é um cão sem dente para nós agora. Nós vamos passar por essa porta, mas ela não vai ter nenhum dano sobre nós. Nós vamos passar daqui para o descanso. Nós vamos passar daqui para o gozo eterno no reino do Filho do seu amor, porque Ele nos arrancou do império das trevas. Amém? Louvemos e agradecemos ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, Deus de misericórdia, de graça, de amor, te bendizemos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, pela Tua palavra, Senhor. É simples, Senhor. Que essa semente bendita e maravilhosa encontre guarida no nosso coração. Ó Pai Santo, que ela venha a frutificar. Pai Santo, derrube todas as barreiras em mim. Que possamos, Senhor, avançar com tudo que somos no conhecimento do Senhor, da Sua vontade, do Teu querer, de Ti. Conhecer-te, Senhor. Conhecer-te e a grandeza da Tua majestade. Porque assim como o salmista disse, o nosso Deus é um Deus que está vestido de majestade. Senhor, lâmpada para os nossos pés a Tua palavra, luz para o nosso caminho. Pai Santo, contigo nunca estaremos nas trevas, Senhor. O Senhor é a nossa luz, a nossa fortaleza, o nosso guia. O Senhor é o guia da casa de Israel. Nós cremos e recebemos-te, Senhor. Oramos pelos irmãos, Pai, que estão reunidos, congregando
na face da terra, Senhor, neste momento. Pai, por todos aqueles que estão sendo perseguidos, Senhor, oramos também. Ô, Senhor, fortaleça cada um deles. Fortaleça, Senhor. Oramos pelos enfermos da comunidade, Senhor, da cidade. Aí toque, Senhor, conforme a Tua verdade. Cura se for da Tua vontade, Senhor. Trata conosco. Porque Tu és um Deus amoroso, um Deus de misericórdia. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.